Mas a gente continua agora conversando com o Alain Ribeiro, que está na Assembleia Geral dos Bispos de número 60 e agora nos traz informações da coletiva que acabou de terminar, não é, Alain? Boa tarde. Boa tarde, Caísa. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente isso. E hoje a coletiva de imprensa falou sobre a SEBs, que é as comunidades eclesiais de base. O que seria isso? É uma reunião de pessoas de uma mesma região geográfica que se juntam justamente para refletir a palavra de Deus. Quem falou sobre a essência dessas comunidades foi Dom Gabriel Marquesi, que é bispo de Floresta, em Pernambuco. Ele disse que essas comunidades favorecem a caminhada das comunidades, tentam viver a comunhão entre as pessoas e têm uma visão otimista, cheia de esperança. Já um outro bispo que conversou com jornalistas e falou da mesma temática no dia de hoje foi Dom Maurício Jardim, que é aí um dos bispos eleitos para as comissões episcopais, para a ação missionária, e ele disse sobre o encontro do 15º Intereclesial, que é justamente com essas comunidades eclesiais de base. E este ano vai ser realizado em Rondonópolis, no Mato Grosso, entre os dias 18 e 22 de julho, e traz como tema SEBs, Igreja em Saída, em busca de vida plena para todos e todas. Esse encontro intereclesial teve início lá em 1975 e hoje aí já está na sua edição de número 15. Bom, ao todo vão ser 21 equipes de trabalho para organizar esse evento e vão ser mais de 400 voluntários atuando. Já estão confirmados 54 bispos, mas um evento aberto a todas as pessoas, mas infelizmente as inscrições já foram encerradas. Como é que ele vai ser dividido? Em 7 plenárias, uma central que vai falar sobre a casa comum e as outras que vão ser mini plenárias, que devem reunir mais ou menos aí em cada uma 200 pessoas por atividade, que vai abordar temas como sinodalidade, movimentos populares, indígenas, migrações, juventude, tudo ao longo dos 5 dias de evento. No último dia vai ser feita a conclusão e um documento final justamente para que tudo aquilo que foi vivido ao longo dos dias possa ser trabalhado nessas comunidades. Um outro tema, Caísa, que esteve em pauta no dia de hoje, durante a Assembleia dos Bispos, foi justamente a Comissão Especial dos Bispos Eméritos. Dom Francisco Biazin, que é de Barra do Piraí, Volta Redonda, comentou um pouquinho dos trabalhos. Muita gente pensa que quando um bispo renuncia depois dos 75 anos de idade, seria o fim da carreira, seria como uma aposentadoria. Mas pelo contrário, ali é o momento em que o bispo pode exercer novas atividades. No total, o Brasil hoje tem 157 bispos eméritos. E ele justamente fez essa comparação com a aposentadoria, porque quando a gente se aposenta, a gente encerra todas as atividades na empresa que a gente está. No caso, num bispo, quando ele se torna emérito, ele deixa de desempenhar algumas atividades, mas ele pode exercer outras funções dentro da diocese ou até mesmo dentro da própria igreja, em outros locais. Ele deu o exemplo que o bispo, ele tem vínculo com o povo que ele serve, com os irmãos bispos, ou seja, ele continua em comunhão com os bispos da CNBB e ele não se ausenta, tendo mais dimensão justamente do trabalho que ele exerce. Bom, qual que seria a função do bispo emérito que foi abordado por Dom Biazin no dia de hoje? É estar em oração. Então, a partir do momento que ele se torna emérito, ele está em oração pela sua diocese e também pela igreja em todo o mundo, e interceder pelo povo que ele foi designado. Dom Biazin, que é emérito da diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, disse que ele permanece em oração pela sua diocese e trouxe alguns exemplos bem bacanas que muitos bispos eméritos são engajados dentro das dioceses. Ele trouxe como aí um caso de um bispo emérito que foi nomeado pároco de uma paróquia dentro da diocese e está exercendo as funções como pároco normalmente, da mesma maneira que um pároco normalmente executaria as atividades em uma comunidade, em uma paróquia. Esse bispo
também está desempenhando. E ele falou que um bispo pode trabalhar, por exemplo, depois de emérito, em um tribunal eclesiástico, ajudando a igreja em diversas atividades, pregando retiros para irmãs, irmãos, religiosos. Além disso, ele comentou sobre um encontro que ele teve com o Papa Francisco, logo que ele foi convidado a fazer parte dessa comissão especial dos bispos eméritos, e que ele falou: olha, Papa Francisco, agora eu assumi essa missão, vou trabalhar junto com os bispos eméritos. E a primeira coisa que o Papa disse, que não deixou ele nem terminar de falar, ele falou assim: ó, coloque esses bispos para trabalhar. Então, a proposta da CNBB é justamente mostrar que os bispos que tiveram sua renúncia podem desempenhar atividades importantes, Caísa, dentro das suas dioceses. Então, é fundamental a gente ter essa perspectiva que ali não é o fim da linha, mas um novo começo para servir ainda mais a igreja no Brasil. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, viu, Alan, pelas informações. E amanhã a gente te espera aqui no Almanac, com mais informações sobre a Assembleia Geral da CNBB. Até amanhã. Combinado, amanhã eu estou para o último dia de coletiva. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã.